Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como você vai ouvir esse podcast ou vai ver o podcast, né? Pelo YouTube ou pelo Spotify. Nós estamos aqui hoje em Campo Grande, mais uma gravação, né? Dentro do nosso programa 30º DMMS Carbono Neutro, já 30ª edição do nosso evento. E nós implantamos agora esse podcast também pela ABMEC MS, ABMEC Cast. É um evento com apoio do Confea, CREA e a Mútua, que é a grande patrocinadora do nosso evento. E a gente está fazendo esse evento, se você ouvir antes um pouco, você vai já se sentir convidado para o nosso Carbono Neutro, 4 e 5 de novembro. Eu sou Marco Aurélio, engenheiro mecânico, estou vestindo uma camisa verde, que hoje o podcast é carbono, então eu vim de verde aqui, né? Uso um relógio laranja, calça jeans, uso óculos, cabelo branco, coitado de mim já, branco, fundo preto, tem um cartaz da BMEC no meu lateral direito, no lateral esquerdo tem a televisão, e à minha frente está o nosso convidado, o Fernando Lopes, da Totum. Então essa aqui é a minha autodescrição. Fernando, faça uma autodescrição sua, para o pessoal saber quem é, quem não é, tudo certinho. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Fazendo uma autodescrição, temos aqui um homem de 55 anos, 2 filhas, casado, com cabelo quase tão branco quanto do Marco Aurélio, mas não tão branco, chego lá. Né? Chega. E estou usando tons de azul, estou todo de azul hoje, calça jeans e uma camisa azul para comemorar, para verificar o cenário, se a gente tem um céu azul com esse crédito de carbono, ou se vai vir uma nuvem escura aí, vai embaçar tudo. Vamos ver o que nós vamos discutir hoje sobre esse assunto. Bom, Fernando, da Totum, né, amigo nosso, parceiro, já fizemos vários eventos juntos, ele tem um evento dele em São Paulo. Fernando, explica um pouquinho da Totum, explica de você, e né, vamos começar a primeira pergunta, o que é crédito de carbono? Porque eu sei, você sabe, agora, muita gente de baixo, lá que está ouvindo nosso podcast pela primeira vez, ainda não sabe o que é crédito de carbono. Então, fala, ó, o que é a Totum, o que é crédito de carbono, para a gente poder esclarecer para a sociedade isso tudo que está acontecendo, esse grande movimento, então, né? Tá legal. A gente é uma certificadora, somos um organismo de certificação credenciado. O organismo de certificação é aquele organismo que atesta a qualidade dos produtos, a origem dos processos, e também essa questão de crédito de carbono. Porque crédito de carbono é um negócio que não existe na prática, né? É uma ideia que a gente traz para a realidade. Diferente de uma saca de soja, de uma saca de milho, de arroba de boi, que existe, é um produto físico. O crédito de carbono é um conceito, é uma ideia. No Totum, a gente trabalha com esse assunto de crédito de carbono, vai fazer 20 anos agora, tá? Desde que surgiu o tal do protocolo de Kyoto, que disciplinou essa regra de como é que funciona o crédito de carbono. Então, qual que é a ideia? O que é um crédito de carbono? Significa 1 tonelada de redução de emissão de CO2 ou 1 tonelada de remoção de CO2 da atmosfera. Então, é um negócio meio difícil de entender. Então, a gente vai entender com exemplos, né? Vamos dizer o seguinte. Eu tenho uma indústria, uma agroindústria, que eu preciso fazer vapor, tem uma caldeira lá. E essa caldeira, ela é abastecida, por exemplo, com óleo pesado, óleo diesel. Né? Eu tenho lá óleo. Legal. Um combustível fóssil. Que é um combustível fóssil. Então, quando queima, sai um monte de CO2 para a atmosfera. Aí eu vou falar o seguinte, espera um pouquinho, o que acontece se eu trocar esse diesel ou esse óleo pesado por biomassa? Eu tenho biomassa sobrando na fazenda, eu posso queimar, eu vou ter que fazer uma reforma na minha caldeira, porque não é assim, né? Não troca não é fácil. Né? E aí eu vou trocar. Se eu trocar, o que acontece em termos das minhas emissões? Eu vou trocar a queima de um combustível que é fóssil por a queima de um combustível que é renovável, porque o resíduo ele fica circulando, né? Ele sequestra carbono da atmosfera, eu queimo, devolvo esse carbono, e assim fica num ciclo. E aí,
eu vou apurar quanto que eu vou reduzir de emissão. Para cada 1 tonelada de redução, eu apuro 1 crédito de carbono. Tá, mas e aí? Né? Tá bom. Tem uma empresa em algum lugar do mundo que quer reduzir as suas emissões, ou quer compensar as suas emissões. Só que, às vezes, para ela, imagina uma indústria dentro da Europa, dentro do Japão, é muito caro para ela reduzir 1 tonelada de emissão no processo dela. Para reduzir 1 tonelada de emissões no processo lá de uma siderúrgica, por exemplo, cada tonelada vai custar, por exemplo, $500. Então, essa empresa procura em algum lugar do mundo uma redução que é mais barata. Por exemplo, essa redução que a gente fez na fazenda, na agroindústria, trocando o combustível. Então, essa redução custou quanto? Custou R$50, ou $10, $15. Então, fica mais econômico para o mundo, já que a redução de emissão para a atmosfera do tal do efeito estufa é um efeito global, você procurar oportunidades de reduzir a emissão onde é mais barato do que você trabalhar num processo muito tecnológico, que às vezes reduzir 1 tonelada você vai gastar $500. Então esse é o princípio. Quando o pessoal criou o protocolo de Kyoto, ele falou, como que a gente vai conseguir diminuir as emissões no mundo de uma maneira econômica? Aí criaram esse conceito do tal do crédito de carbono. É uma redução ou uma remoção de 1 tonelada de carbono feita de uma maneira econômica, mais econômica possível do que, por exemplo, você trocar toda a tecnologia de você fazer aço, por exemplo. Então, você vai ter países ou locais onde vão ocorrer várias reduções e outros países vão comprar essas reduções para atingir as suas metas. Legal. E aí, Fernando, a gente fala de mitigar o crédito de carbono, mitigar o carbono, né? Esconder o carbono, botar o carbono no subsolo. Explica para o pessoal o que é isso. Isso é... Então, vamos lá. Então, esse exemplo que eu dei é um processo de redução de emissão. Redução de emissão. Esse que eu acabei de te explicar, uma redução de emissão. Ou seja, eu tenho uma caldeira que emitia muito e ela passa, por uma troca de combustível, a emitir menos. Então, houve emissão, só que é uma redução. Antigamente você emitia mais, agora você emitiu menos. Agora vamos falar de outro tipo de crédito de carbono, que é um crédito de carbono de remoção. Como é que funciona isso? A gente tem o processo mais lindo do mundo, da natureza, que é a fotossíntese, que por si é um processo de remoção de carbono. Uma árvore, quando ela cresce, ela tira CO2, ela pega o CO2 da atmosfera e, pelo processo da fotossíntese, ela transforma esse CO2 em carbono que fica no tronco da árvore. Então, sempre que uma árvore está crescendo, ela está removendo CO2. Vale também como crédito de carbono esse tipo? Também vale. Aliás, o pessoal fala que é até um crédito de carbono mais nobre do que o de redução. Você remover é melhor do que reduzir. Os dois são bons, mas se tiver que escolher entre os dois, né, remover, você está fazendo uma remoção, ao invés de simplesmente uma redução. Agora, o que acontece? Tem alguns processos, por exemplo, o pessoal fala, por exemplo, bioenergia com captura de carbono. Tem uma sigla chamada BECCS, né? Bioenergia com remoção de carbono em estoque. Então, lembra aquele processo que eu falei da caldeira? Tá? Imagina o seguinte, só pelo fato de você trocar o diesel, ou óleo pesado, por biomassa, legal, você já deu uma reduzida na emissão, pode ter crédito de carbono. Agora, imagina se você faz além. Troca a tecnologia da caldeira, legal, você trocou por óleo pesado por biomassa, só que na hora que você queima essa biomassa, você tem um dispositivo que captura o CO2 na queima, não deixa o CO2 ir para a atmosfera. E você pega esse CO2 e guarda esse CO2. Põe ele num cilindro, por exemplo. Guarda esse CO2. Então você fez o quê? Você fez uma redução de emissão comparada com o diesel, com óleo pesado. E além disso, você não mandou
o CO2, que era da natureza, de volta para a natureza. Ou seja, aquele ciclo do CO2, da fotossíntese, você segurou ele. Por quê? Porque aquele CO2 que na queima naturalmente voltava para a atmosfera, de uma matéria orgânica, você captura. Aí você captura esse negócio, só que você tem que garantir que você não vai voltar com esse CO2 para a atmosfera em pelo menos 100 anos. O que se faz hoje em dia? Já existe projetos desse tipo. Você pega esse CO2 e joga no subsolo, lá embaixo. Ele vai se misturar com as rochas e vai ficar guardadinho lá durante pelo menos 100 anos. Aí você fez uma redução de emissão aliada a uma remoção de carbono. Você retirou esse CO2 definitivamente da atmosfera. Quando a gente fala definitivamente, é pelo menos aí 100 anos. Né? Bacana. Se faz muito isso, no Oriente Médio, o pessoal fala, tem os combustíveis fósseis do Oriente Médio. Né? Então, quando você tem o combustível fóssil, você está soltando CO2, um CO2 que estava guardado há muito tempo, você joga na atmosfera. Tem vários processos na indústria de petróleo que estão capturando esse CO2, tem tecnologia para capturar e jogar ele de volta lá no subsolo. Então você está tirando um e botando o outro. Na verdade, você está ficando neutro. Está ficando neutro. Está ficando neutro. O que você está queimando, você está segurando e voltando para dentro. Então é um jeito que eles estão tentando esverdear os combustíveis fósseis. Ou seja, qual o problema do combustível fóssil? É um carbono que estava armazenado há muito tempo na natureza, no subsolo, você liberar ele para a atmosfera. Então, se você usar o combustível fóssil, mas conseguir não liberar esse CO2 para a atmosfera, você torna essa indústria boa em termos de efeito estufa. Você não está contribuindo com esse efeito estufa. Ela passa a ser uma energia renovável. Passa a ser limpa, porque não gera CO2. Porque não gera CO2. Exato. Agora, se a gente for comparar com a natureza, quando a gente fala de biomassa, você tem, você tem o benefício para a natureza, você tem a biodiversidade, você tem outros aspectos que também são valorizados no carbono, coisa que esse processo tecnológico do combustível fóssil, do petróleo, não tem. São coisas diferentes. Fernando, o Estado fala que vai ser carbono neutro por uma dessas coisas que você falou aí, plantação de árvores. O Estado está plantando, né? Tá tendo um boom das partes de celulose, né? Então o Estado está aumentando consideravelmente a área plantada aqui. Então é MS carbono neutro até 2030. Entendi. Tem alguns aspectos para considerar. Se você faz um plantio, por exemplo, plantio de soja, plantio de milho, culturas comerciais de safra, tá? Você, ao longo do tempo, enquanto esse milho, essa soja cresce, ela tira o carbono, só que quando você colhe e vai processar esse alimento, de uma maneira ou outra, esse carbono volta para a atmosfera. Então, você tem um ciclo de carbono, você basicamente tem pouquíssimas remoções de carbono nesse processo. Porque o que você remove, você vai devolver para a atmosfera depois no uso do produto, na alimentação, isso aí depois vira esgoto, enfim. Você tem esse ciclo normal do ciclo biológico dos produtos. Então, você não consegue se apropriar de remoções de carbono. Você tem um processo basicamente neutro, às vezes é neutro, às vezes até é positivo, porque se você usar fertilizante nitrogenado, por exemplo, você, no processo de fabricar esse fertilizante, você usou combustível fóssil, então você tem emissões, você tem o trator que você está usando, então você tem lá um balanço que às vezes o processo, algum carbono você pode reter no solo, então você vai ter um balanço, mas em geral a gente pode, fazendo uma grande média, assim, é neutro, não emite nem remove. Já culturas um pouco mais perenes, culturas totalmente perenes, né? Por exemplo, é difícil falar totalmente, né? Café, você está falando aí de pelo menos 30 anos, né? Para você fazer uma renovação. Laranja também são muitos anos. Então, isso você tem um balanço até positivo, porque enquanto ela cresceu, você reteve, e isso fica retido no tronco da árvore, etc. Tem aquela parcela que é do fruto que circula, mas fica uma parte
no tronco da árvore lá fixado. Então, esse tem esse balanço. E tem culturas como, por exemplo, para celulose, que você também é um ciclo, tá? Só que para você garantir o fornecimento dessa celulose ao longo do tempo, você é obrigado a manter um estoque, que é um estoque variável, né? Então, a cultura, se pegar a cultura de eucalipto, são cerca de 7 anos, mais ou menos, né? 7 anos. Então, mas quem planta para a indústria de celulose, não é que planta, corta tudo, aí fica 7 anos sem fornecer nada. Não é. Você tem vários ciclos, né? Várias áreas vão sendo plantadas, então você mantém um estoque médio. Então, se pode atribuir uma redução de carbono, uma remoção de carbono, que é um estoque médio que você tem que ficar dentro da sua cultura, porque senão você vai deixar de fornecer a matéria-prima celulose. Então, uma dúvida aqui, já que você é um dos caras que entende, manda da área rural também, eu peguei uma árvore, tá? Uma aroeira, né? Tá bom. Eu não posso desmatar hoje, mas desmatamos muito antigamente. Sim. Essa aroeira cresceu. Bom para cerca, né? Era bom. Era ótimo. Cortamos e fizemos cerca. Então, nós estocamos carbono. Sim, sim. Certo? Então, aquele poste de aroeira tem um outro valor hoje em dia, que ele é um acumulador de carbono. Sim, assim como essa mesa aqui. Como essa mesa aqui. Essa mesa aqui. O carbono que estava na atmosfera, ele foi sequestrado e está aqui estável por alguns anos, pelo menos 30, 40, 50 anos, até que a gente... Então, essa mentalidade que a gente tinha de a árvore é ruim, não é tão ruim assim. Não, depende, né? Depende qual é o destino que você dá para essa biomassa. Se você pega uma árvore e transforma em imóvel, você imortalizou ali o carbono. Exatamente, por muito tempo. Tem na Amazônia, tem alguns... se fala de manejo sustentável. Então, o que se faz? Você vai na floresta mesmo, madeiras de ótima qualidade. Na floresta, você define uma determinada área e você corta algumas árvores em algumas regiões, você divide essa área em grids, né? E aí você faz o seguinte, numa determinada região, uma pequena área, você vai cortar algumas árvores, vai transformar essas árvores em móveis, por exemplo, e você só volta lá depois de 30 anos. E fazendo isso de maneira sustentável, o que você está gerando? Você está cortando a árvore, não está queimando, porque se você queimar, voltou para a atmosfera. Não queimou, transformou em móvel, então fixou, que nem essa mesa aqui. Você deu tempo em 30 anos para outra árvore nascer no mesmo lugar, remover o carbono, e assim se faz um ciclo virtuoso. Então, o desmatamento planejado para esses fins, por exemplo, de móveis, é um negócio perfeitamente sustentável, é um negócio que, inclusive, pode ser pleiteado algum tipo de crédito de carbono pelo fato de você ter remoções e você não voltar esse carbono para a atmosfera. Então, é essa atividade. Agora, numa determinada área, você vai e queima para colocar gado. Ok, isso que você queimou virou CO2 na atmosfera e não volta mais, não é aquele ciclo, né? Você jogou para a atmosfera tudo. Então, aí não é uma atividade que é amiga do carbono, nesse caso, você queimar uma área para fazer qualquer outra atividade. Agora, tem outras dúvidas que a gente estava conversando aí, né? A reserva legal, ela serve como crédito de carbono? Não serve? Porque, tipo assim, Mato Grosso do Sul, eu tenho que preservar 20% da minha reserva, certo? Esses 20% eu não posso usar como crédito de carbono. Ou será que pode? Ou será, aí tem que ter um especialista para falar, por isso que nós estamos aqui nesse... Vamos lá. Crédito de carbono sempre pressupõe uma opção. Então, por exemplo, olha, lembra o caso da caldeira que eu falei? Eu tenho a caldeira. Eu tenho a opção de tocar essa caldeira com óleo pesado ou com biomassa. Tem uma opção, eu escolho. Provavelmente, tocar com óleo pesado
é mais fácil, porque o óleo está bastante disponível. Se você for tocar isso com biomassa, vai dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que investir para mexer a caldeira, né, para ela permitir o uso da biomassa, você vai ter que manejar essa biomassa para garantir um suprimento contínuo, então vai dar um trabalho diferente do que usar óleo pesado. Mas sempre eu tenho uma opção. O conceito inicial do crédito de carbono era o seguinte: você, o que você faria? O que é mais fácil? Tocar óleo? Óleo é muito mais fácil, porque o óleo já tem... Não tem sujeira, já tem o fornecedor, já está... né? Tem uma cadeia disponível, né? Uma cadeia já pronta, disponível. Para você mudar para biomassa, você vai ter que fazer algo mais. Provavelmente, vai ser mais trabalhoso para você, vai até poder ser mais caro. Puxa vida, como é que você vai estimular o empresário a trocar uma opção que é mais limpa, mas é mais cara? Você não vai estimular. Aí o pessoal pensou, caramba, e se a gente desse um estímulo econômico para essa opção mais verde? Por que é mais verde? Porque reduz emissões. Opa, vamos criar o crédito de carbono e alguém vai comprar, vai dar dinheiro por essa redução. E aí talvez você se entusiasme a trabalhar com biomassa. Porque, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, um pouco mais caro, eu vou ter uma receita extra, que é o crédito de carbono. Agora, você como empresário podia falar, não, eu não quero, isso aqui dá muito trabalho, isso aqui é complicado, vou continuar do jeito que eu estou. Por que eu falei toda essa história? Crédito de carbono sempre presume uma opção, uma decisão. Reserva legal. Você tem como não ter? Não. É lei. É lei. Se é algo que a lei exige, acabou. Você não pode pleitear crédito de carbono, porque você não tem opção. O crédito de carbono vem para beneficiar uma decisão empresarial que seria um pouco mais cara, um pouco mais complicada. E por ser mais cara, mais complicada, eu preciso de um dinheiro extra para viabilizar. No caso de reserva legal, não, você tem que cumprir. Agora, por exemplo, eu sou obrigado a ter 20% na minha propriedade. Porém, voluntariamente, eu não tenho 20%, eu tenho 30%. Nesse 10%, talvez eu possa pleitear um crédito de carbono. No a mais, não no que é mandado por lei. Essa é a diferença. A gente viu aí, Fernando, vários acontecimentos aí de empresas que pegaram terra que era do governo, que era parques, que era não sei o quê. Vamos supor, eu não tenho a reserva legal na propriedade. Eu pego e compro uma reserva no mesmo bioma, que é permitido por lei. Ok. Certo? Então, a minha propriedade estava não conforme, passou a ficar conforme. Eu comprei essa reserva, né? Eu posso ter o crédito de carbono disso? Como é que funciona isso para efeito de crédito de carbono e para efeito de reserva legal? É tudo junto? É separado? Como que é? Assim, uma coisa, né, é o Código Florestal. Outra coisa é o mercado de crédito de carbono. São coisas diferentes. Então, quando surgiu a revisão do Código Florestal, foi permitido o uso de terras que não do local onde você tem para compor a reserva legal. Então, ou você compra uma outra propriedade no mesmo bioma, numa área, e deixa ela conservadinha, bonitinha, numa área que equivale aos seus 20%, no caso aqui da região, tá? E aí você tem que cuidar daquela área, tá? Isso está no código. Ou, ao contrário, você pode pegar alguma área privada que tem algum parque florestal, você compra esta área privada e imediatamente doa para o Estado. E você fala, isso aqui é minha contribuição. Isso também vale. Tudo isso é perfeito para Código Florestal. Sem problema nenhum, conforme, está bonitinho, você vai ter o CAR atualizado lá, joia. Zero para crédito de carbono. Isso não tem nada a ver com crédito de carbono. Tá? Para você pleitear crédito de carbono, tem várias condições. Não é assim, tem o crédito de carbono. Você tem que fazer um projeto, tem que submeter esse projeto. É um negócio complicadinho.
Um dos pontos base é você ter tua propriedade regularizada. Para ter a propriedade regularizada, você vai ter que ter o CAR com os mínimos de 20% da reserva legal. Então, isso é o mínimo. Você só pode fazer projeto de crédito de carbono numa propriedade que já atenda a parte legal. Então, atendimento ao Código Florestal é o mínimo que você precisa para começar a falar em poder ter algum crédito de carbono a mais naquela propriedade. Mas os 20% é lei, você não tem escolha. Então, tem que... Então, só para esclarecer o nosso ouvinte aí, o que é lei não tem crédito de carbono. O que é lei não tem crédito de carbono, não tem jeito. Então, se o governo baixar uma lei agora que no estado de Mato Grosso do Sul você tem que ter 40% de reserva legal... Todo mundo vai ter que ter 40% de reserva legal. É lei. E ninguém vai ganhar crédito de carbono nisso. Porque é lei. Porque é lei. Porque é lei. Então, às vezes, uma lei é boa, mas é ruim. É bom por um ponto, mas é ruim porque o proprietário acaba sem usufruir daquilo que ele... Sim, ele teria o direito de usar aqueles 20% a mais para plantar, para colocar gado, para fazer outras coisas. Não vai ter uma atividade econômica. E, por ser lei, ele não pode pleitear crédito de carbono, porque ele não tem escolha. Então, sempre o crédito de carbono tem uma decisão econômica, uma escolha antes dele. Tá? Se a lei... somos aqui os dois engenheiros, né? Tem o mundo dos advogados aí e tal. Mas, a não ser que a lei seja muito bem feita, muito bem costurada, para permitir algum tipo de voluntariedade, etc., chama os nossos amigos advogados para fazer isso. Assim, de cara que você me falou, tem uma lei que fala que é 40%. Então tá, ok, maravilha, vamos ter uma reserva enorme aqui no Estado, mas não vamos poder pleitear crédito de carbono sobre isso, porque é uma obrigatoriedade, você não tem escolha. Tá? Agora, depende do jeito como a lei for feita, talvez tenha alguma brecha. Aí extrapola o que eu conheço. Lei no Brasil tem sempre... Precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, né? Então, às vezes é algo assim, você tem a boa intenção do legislador, né? Ele fala, pô, isso aqui e é legal, você fala. Mas aí você vai tirar a possibilidade de uso econômico daqueles 20% a mais e também não vai ter como pleitear crédito de carbono daquilo. Essa obrigatoriedade do governo em botar 30% do etanol na gasolina é lei. O governo ganha com crédito de carbono? Alguém ganha com crédito de carbono nisso? Ou só mitigou o negócio? Como é que funciona? Não, ninguém ganha nada. Ninguém ganha nada. Ninguém ganha nada. Só limpamos o meio ambiente. Você, como empresa, ao usar um combustível mais limpo na sua frota, você vai ter uma emissão menor. Mas isso não veio de uma escolha sua, foi uma política governamental. Então, o fato de a gente ter biocombustíveis, assim, se você for pensar um pouco maior, o Brasil, quando se compromete frente ao mundo com suas metas de redução de emissão, o uso de biocombustíveis é uma estratégia muito legal, muito boa. Mas isso vai beneficiar o Brasil como um todo, mas ninguém pode pleitear crédito de carbono por usar um combustível, um biocombustível, já que é regrado pela lei, já que é definido pela lei. Eu tenho na minha empresa uma frota de veículos. Eu começo a usar essa frota de veículos com etanol ou, sonhando mais ainda, com biometano. Eu teria direito a esse crédito de carbono? Não, porque é uma solução comercial já existente. Etanol é uma solução comercial já existente, você não tem que fazer grandes investimentos, é algo que não tem o que a gente chama de adicionalidade, não é nada muito diferente. Você se beneficia por ter uma emissão menor. Politicamente correto. Politicamente correto, você vai ser uma empresa que emite menos do que o seu concorrente, só que a diferença entre o que você poderia emitir e o que você está emitindo, que isso seria um crédito de carbono, isso você não pode vender. Vamos falar de biometano. Biometano é algo que, por exemplo, hoje, qualquer carro que você usa é flex no Brasil, certo? O carro produzido no Brasil é flex. Então, não tem dificuldade em você ter acesso a esse motor flexível para usar um biocombustível. Então, aí você não precisa de incentivo econômico. Vamos falar de biometano.
nossa frota de carros pesados hoje é baseado no quê? Diesel. Tá? Ah, tem uma indústria ou outra fazendo caminhão a gás. Tá. É um investimento grande para você colocar. Então, você como empresário, você fala, poxa, o que é mais fácil? Eu ter minha frota a diesel ou minha frota a gás natural? Gás natural, nem estou falando de biometano ainda. Aí você fala, pô, é mais fácil ficar no diesel, porque já tem toda estrutura, toda mecânico que sabe mexer no motor, etc. Postos de abastecimento. Postos de abastecimento tranquilo, você pode ir de um lugar para o outro, então não tem barreira, não tem dificuldade. Agora, para passar para gás natural, já tem uma dificuldade. Você tem que pensar direitinho na rota que você vai fazer, para ver se tem posto com GNV, começa a complicar. E aí você fala, pô, e biometano? Pô, como que eu vou conseguir chegar com metano verde, né, com gás natural verde na minha frota? Um pouco mais complicado. Talvez esse tipo de decisão seja elegível para crédito de carbono hoje. Por quê? Porque a gente tem uma série de barreiras que impedem o empresário de tomar essa decisão. E provavelmente, apesar de ser um combustível mais verde, o biometano vai te custar mais caro. Então, qual a motivação que você tem para fazer algo que vai custar mais caro? Você poderia fazer um projeto pleiteando crédito de carbono nesse aspecto. Por que eu digo hoje? Porque hoje é uma barreira. Eu não sei como vai ser a distribuição de biometano aqui no estado daqui a 5 anos. De repente, daqui a 5 ou 10 anos, o biometano esteja tão disponível no posto de combustível quanto o etanol está hoje, quanto a gasolina. Então, daqui 10 anos, você não vai ter projeto de crédito de carbono. Hoje, talvez você tenha. Então, esse é o conceito do crédito de carbono. São metodologias que são atualizadas ao longo do tempo. Eu lembro, eu trabalhei isso tem mais de 15 anos, quase 20 anos. Uma siderúrgica chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu produzo aço aqui, nesse estado, e eu exporto esse aço por um porto aqui embaixo, no sul. Que é a minha rota, a rota que eu exporto por aqui. E como que eu exporto por aqui? Eu produzo aqui e ele vai por caminhão até aqui e de lá vai para o navio e eu exporto para o mundo inteiro. Eu estou pensando em fazer esse transporte aqui por cabotagem. Ou seja, fazer uma barcaça que vai pelo litoral, leva esse aço para o porto e do porto vai embora. Tem crédito de carbono? Aí eu falei, bom, espera um pouquinho, vamos analisar. Tem redução de emissão? Ele falou, pô, tem, porque você levar esse aço por via rodoviária, o aproveitamento, a eficiência energética de um caminhão, né, e trânsito, etc., é muito pior do que na barcaça. Então, por tonelada transportada, eu tenho uma baita economia mesmo de diesel, né, de combustível sujo de diesel, né, o diesel que alimenta a barcaça é o mesmo diesel que alimenta o caminhão, mas eu vou ter um ganho logístico muito bom. Então, de fato, eu vou emitir muito menos. Aí eu falei, ok. Então, em tese, eu tenho uma redução de emissão. Tem projeto de crédito de carbono? Aí eu perguntei para o cara, eu falei, é um bom negócio fazer isso? Ele falou, pô, porque eu vou economizar muito. Tá bom. Então, por que você não faz? Por que você precisa de crédito de carbono? Ele falou, você não sabe a dificuldade que é fazer navegação de cabotagem no Brasil. Não tem regulamentação clara, os portos não estão prontos para receber. Eu tenho um monte de barreiras para fazer esse negócio. Então, apesar de ser algo... E aí você fala, quem está fazendo isso no Brasil? Na época, né? 20 anos atrás. Ninguém. Então, apesar de ser uma atividade que emite menos, que economicamente valia a pena,
nós conseguimos aprovar um projeto de carbono porque tinha um monte de barreiras que inibiam esse tipo de investimento. Então, às vezes, a alternativa mais verde, ela é mais barata, mas não é implementada porque tem um monte de barreiras. Você consegue justificar essas barreiras, que elas existem de fato, você tem um projeto de crédito de carbono. E a gente conseguiu fazer o projeto de crédito de carbono e aprovar esse projeto. Então, não é só uma decisão mais cara. Muitas vezes é uma decisão que até mais economicamente é legal, mas ninguém faz. Por quê? Porque tem um monte de barreira. Fernando, O biometano, por exemplo, tem um monte de barreiras. então, eu abastecer a frota com gás natural e abastecer com biometano, qual que gera crédito de carbono para mim? Depende. Os dois eu vou comprar. Não sou produtor. Ok, depende. O crédito de carbono é sempre em cima de uma diferença. Então, eu te diria o seguinte. Para gás natural, você vai estar trocando uma emissão que é de diesel para gás natural. Fazendo as contas, o que você ganha em termos de economia efetiva de combustível, esquece a emissão, de economia mesmo de combustível, eu já vi vários números, tá? Eu vi desde números que é a mesma coisa até uma economia máxima da ordem de 10%. Então, trocar diesel por gás natural, em termos econômicos, vale a pena, mas não é assim um grande negócio. Contando que você vai ter que fazer um investimento na tua frota, você vai ter que ter Converter esses caminhões, tem que converter esses caminhões, vai ter que ter cilindros, etc. Vai ter restrições de rota. Talvez não seja uma decisão tão boa. Então, apesar de ter algum tipo de redução de emissão. Para biometano e gás natural é a mesma coisa. É a mesma molécula, CH4, com algumas impurezas, mas 95% de CH4, metano. A diferença é que um é fóssil, o outro é de biomassa, de aterro sanitário, etc. Então, mas a molécula é a mesma. Então, quando você queima o biometano, você gera a mesma quantidade de CO2 do que quando você queima o gás natural. A quantidade de CO2 é a mesma. A diferença é que o CO2 do gás natural estava embaixo da terra guardado há muito tempo. Então, você está jogando para a atmosfera. O CO2 do biometano, em algum momento da vida dele, ele tem um ciclo curto de remoção. Tem remoção, foi para cá, eu queimei, joguei para lá. Então, é o que a gente chama de emissão biogênica, né? Que veio de um processo da natureza normal, não um processo de milhões de anos. Processo de alguns anos, não de milhões de anos. Então, você tem uma efetiva redução de emissão aí pelo tipo de CO2 que você joga na atmosfera. Tá? Em tese, como há muitas dificuldades hoje em aplicar o biometano, é mais provável que você tenha um projeto de crédito de carbono do biometano do que do gás natural. Então, essa é a diferença entre essas duas decisões, né? De biometano e de gás natural. Agora, uma coisa é quanto você tem de redução de emissão. Então, na tua pegada de carbono, pelo uso de biometano, joia, você vai reduzir a emissão. Então, você já se apropria dessa redução de emissão. A diferença que você vai vender para alguém, aí depende de um projeto de crédito de carbono para ser aprovado, que é um processo complicado. O projeto de crédito de carbono custa caro. Fazer o projeto, você tem certificadoras que vão lá, aprova, tem registros, é um processo muito caro. Então é muito comum, lá no escritório a gente recebia ligação. Hoje é mais raro, o pessoal sabe um pouquinho mais, mas eu tinha ligação toda semana alguém me ligava falando o seguinte: olha, eu tenho um sítio aqui no interior de São Paulo, um sítio de
10 alqueires. Quanto que eu tenho de crédito de carbono? Então, não existe isso. Você ter uma propriedade rural não quer dizer que você tem crédito de carbono. Ah, mas a minha propriedade rural atende ao CAR, tem lá os 20%. Por eu ter os 20%, no caso no estado de São Paulo, né, igual aqui, eu posso ter, eu estou legalizado. Pô, parabéns, legal, você está legalizado. Não tem crédito de carbono. Tá? Ah, mas eu fiz uma troca que eu só uso combustível mais limpo. Aí você vai falar, pô, opa, aí talvez tenha alguma coisa. Mas pô, é um combustível que já está disponível, você vai no posto, então você tem uma emissão pequena. O fato de você ter uma emissão pequena não quer dizer que você tem crédito de carbono. Então você tem uma emissão pequena, porém, a diferença, aquela que eu falei, para você conseguir vender, você tem que fazer um projeto. Então, por exemplo, áreas sujeitas a desmatamento, que são preservadas, que a gente chama de desmatamento evitado, são elegíveis para crédito de carbono. Só que tem que ser áreas grandes. Por quê? Porque você tem um custo de projeto, um custo de aprovação. Então, não é qualquer pequena área que você consegue viabilizar para projeto de crédito de carbono. Fernando, vamos explicar para o nosso pessoal aí, que você falou uma coisa aqui que eu sei, também o cara sabe, mas 99% não sabe. Eu usar o biometano, eu mitigo carbono na minha empresa. Certo? Justamente. Agora, eu posso vender esse biometano. Eu tenho uma grande produção, eu uso na minha frota e sobrou o biometano. Eu vou vender. Quando eu vendo esse biometano, eu também passei para o comprador uma mitigação menor. Ele pode usufruir disso daí na empresa dele. Como do gás natural, ele vai usufruir disso daí. Agora, o biometano gera um crédito, né, de carbono. Né? Quando eu produzo biometano, porque eu vendo a molécula e vendo o crédito, aí tem esse REC da vida aí, né, que a gente tem que... Tá bom. Aí tem um monte de coisa aí. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Imagina o seguinte. Vamos pegar um produtor de suínos, tá? O suíno, ele tem muito resíduo, né? Ou seja, o cocô, o xixi dele é muita coisa em relação ao que ele come enquanto ele está engordando. O produtor de suíno, ele tem algumas opções para tratar esse resíduo, né? Esse cocô do porco. Tem algumas opções. Normalmente se usam lagoas abertas, que você vai passando esses dejetos de uma lagoa para outra, aí você vai diminuindo a carga orgânica de uma lagoa para outra, até o ponto que você pode jogar esse resíduo no rio. Por quê? Porque ele já está com uma baixa quantidade de que a gente chama de DBO, DQO, né? Demanda química, biológica por oxigênio, de tal forma que não vai sujar o rio. Então, esse é uma opção, e no Brasil muitos usam dessa maneira. Outra opção seria fazer o seguinte: pega essa mesma lagoa, cobre com uma manta, uma lona, e deixa esse resíduo fazer a fermentação sem oxigênio, que é a digestão que se chama anaeróbica, né? E aí, o que acontece? Você vai potencializar a formação de um biogás. Tá? Então, o que acontece? Na opção anterior, quando você tinha as lagoas, por que passando de uma lagoa, ficando um tempo na lagoa, passa para outra lagoa, passa para outra lagoa e joga no rio? Por que foi limpando esse resíduo? O que aconteceu biologicamente, quimicamente, nesse processo? As bactérias que interagem com o ar foram trabalhando e foram gerando, ao longo desse processo, um pouco de CH4, um pouco de metano e bastante CO2. Então, e como a lagoa está aberta, esse processo gera um monte de CO2 e CH4 para a atmosfera. E aí até esse CO... O que
que é o carbono que estava no cocô, que foi para o ar. E aí limpou esse dejeto de tal forma que você pode jogar no rio. Joia. Então, é um processo que emite muito CO2 e algum CH4. Tá bom? O produtor, ao tampar isso com uma lona, acelerou o processo de produção de CH4. E quando você tampa com a lona, você tira oxigênio, aquele carbono que podia se juntar com O2 para fazer CO2, como não tem mais O2 e as bactérias trabalham, ele se junta com os Hs, os hidrogênios que estão lá, e formam o CH4, que é o metano. Então, você cobriu. Então, você acelerou o processo, ganhou área. Imagina que esse produtor deixa passar um pouquinho desse tempo, de tempos em tempos ele abre aqui e deixa esse CO2 e esse CH4 embora para a atmosfera. É quase a mesma coisa que outro processo. Agora, imagina que esse cara canaliza esse gás que ele fez nessa lagoa coberta, canalizou e simplesmente queimou num flare. Então, você está transformando. O que é queimar CH4? É transformar ele em CO2. Então, você está trocando uma molécula de CH4 por uma molécula de CO2. Em termos de C, é a mesma coisa. Em termos de potencial de aquecimento global, você está falando de uma diferença de 30 vezes. O metano, quando vai para a atmosfera, pela geometria da molécula, ele captura mais calor do que o CO2. Cerca de 28, 30 vezes mais. Então, um produtor que cobre a lagoa, cobre a lagoa, e simplesmente queima o gás, já pode pleitear crédito de carbono por isso. Não porque ele não está deixando de emitir, ele está emitindo CO2 quando ele queima. Só que um CO2, um CH4 que ele evita, equivale a 30 CO2. Então, tem um potencial grande. Então, tem vários projetos de crédito de carbono no mundo que a gente chama de metano evitado. Eu estou evitando jogar metano na atmosfera, eu estou, em vez de metano, CO2. 30 vezes o ganho. Ok? Então, um produtor de suíno que simplesmente gera esse biogás e queima, já pode pleitear crédito de carbono. Alguns produtores um pouco maiores, o que eles fazem? Eles fazem esse mesmo processo, cobrem a lagoa, tiram o biogás e jogam esse biogás numa outra máquina, aí uma máquina um pouco mais cara, que faz a purificação do biogás, transformando em biometano. E aí é besteira você queimar esse biometano, simplesmente queimar num flare, porque ele tem muito valor. Ele pode ser usado na frota, por exemplo. Aí, então você fez do biogás, transformou em biometano e vai vender esse biometano para alguém queimar. Você continua tendo o mesmo crédito de carbono que você tinha anteriormente. Só que quem usa o biometano pode ter um outro crédito de carbono por substituir um gás natural por biometano. Tá? Quem tem, por exemplo, aterro sanitário, tem alguns, existe lá, por exemplo, Fortaleza, tem um aterro sanitário que faz isso, cobre o lixo fermenta, gera biogás é feito upgrade, dá uma limpada para fazer biometano e injeta no duto. Então, ele pode pleitear um segundo crédito de carbono, que é a troca de combustível. Então, o fato de você produzir biometano e vender, você está evitando o metano do teu processo produtivo normal. Aí você já tem um tipo de crédito de carbono. E existe um segundo tipo de crédito de carbono, que é quem usa o biometano. Se ele está usando o biometano, ele está deslocando, ele está deixando de usar um combustível fóssil. E aí tem um segundo crédito de carbono. Dependendo do caso do projeto, tem empresas que conseguem, por exemplo, aterro sanitário, por projeto, ele pega para ele os 2 créditos de carbono, tanto do metano evitado quanto da troca de combustível. É possível. Outros projetos não, só tem o metano evitado e a troca de combustível fica para quem
para quem compra. É mais ou menos o mesmo conceito de carro elétrico. Tá? Imagina que carro elétrico, foi alguns anos atrás, hoje não. Quem é dono do crédito de carbono do carro elétrico? Porque carro elétrico, em tese, tem crédito de carbono. Porque você está, ao invés de usar um combustível fóssil, você está usando eletricidade, que aqui no Brasil é mais limpa que o combustível fóssil. Quem teria o direito ao crédito de carbono? É quem compra e faz a decisão, ou quem decidiu fabricar? Tem as duas metodologias. O crédito de carbono é para quem pediu primeiro. Então, por exemplo, a Tesla nos Estados Unidos, ela tem um projeto de crédito de carbono dela. Então, quem compra carro elétrico nos Estados Unidos não pode gerar crédito de carbono. Esse crédito de carbono está todo na indústria, no produtor. Ele se apropriou disso. Tá? Então, tem metodologias. Tá? Muito bom, Fernando, aqui. A gente está com 46 minutos só, passa muito rápido o tempo, né? Vamos lá. Tá tudo rápido. Vou fazer uma última pergunta aqui, depois a gente vai para nossas considerações finais. Tá? Fernando, crédito de carbono. Né? A gente falou do exemplo dos suinocultores pequenos. Bom. Né? A gente vai falar dos grandes produtores. Hoje a gente vê que não é mais uma indústria sucroalcooleira, é sucroenergética. Okay. Então isso está sendo bom para o mundo. Né? O etanol de milho, bom para o mundo. O etanol da cana-de-açúcar, bom para o mundo. Também. O etanol de beterraba, de não sei o que tem em outros lugares também, é bom, é ruim, nós não vamos, né, desmerecer o nosso e falar bem dos outros. Agora, o que está acontecendo no mundo hoje em dia? COP30 está vindo aí. Aonde nós vamos entrar nisso daí? Nós vamos poder falar que nós somos sustentáveis? Nós vamos poder jogar tudo isso para o mundo? Eu acho um pouco de pretensão, né? O Brasil falar que vamos liderar o processo de descarbonização no mundo. Acho que nesse papel, o Brasil não tem essa missão de liderar o processo. O Brasil não lidera em nada, vai liderar nesse aspecto. O que nós temos que fazer é valorizar que o mundo reconheça as nossas cadeias produtivas como cadeias produtivas de baixa emissão. Por quê? Porque a gente tem um monte de biocombustível, muito mais do que o resto do mundo. Nossa energia elétrica é muito mais limpa do que grande parte do mundo. Pô, a gente está com mais de 90% da nossa matriz elétrica renovável. Tá? Então, isso, no final das cadeias produtivas, mostra que o nosso produto é mais verde do que o produto dos nossos concorrentes. Então, acho que isso que nós temos que trazer para a mesa. Quer dizer, falar, olha, quando você está comprando um produto que vem aqui do Brasil, ele vem de uma matriz elétrica limpa e uma matriz energética também limpa, porque a gente tem muito biocombustível, muitos produtos, a gente tem um código florestal que não existe paralelo no mundo. Por que que nós temos que ter 20% da nossa? Por que voluntariamente o Brasil decidiu que do potencial de uso de uma fazenda no Mato Grosso do Sul, 20% tem que ser preservado, eu não posso usar, e essa conta é do produtor. Nós temos que valorizar isso, porque não tem paralelo no mundo. Na Amazônia estou falando 80%, né? A Amazônia você pode usar 20%. Você só pode usar 20%. Tem que preservar 80%. Então, isso tem que ser valorizado como uma decisão. Nós, como nação, nossos legisladores, isso é reflexo da do que a população quer, do que o povo deseja. Assim, nós voluntariamente estamos mantendo áreas que não precisaríamos. Tá? Então, esse é um aspecto que a gente teria que ressaltar, não só nessa COP aqui que vai ter agora, por ser no Brasil, mais marketing para isso, mas em todas as outras, né? A gente fazer mostrar essa realidade que nós temos, né?
Então, e também mostrar que a gente já tem uma legislação para o mercado de carbono no Brasil, que é algo que a gente não falou aqui nesse podcast, podemos deixar para um outro, né? Quer dizer, até o ano passado, esse ano ainda, a legislação de carbono vai entrar, já tem lei, está sendo regulamentada, vai demorar mais 2 ou 3 anos, mas até o passado, o fato de uma indústria emitir 10 mil toneladas de carbono por ano, ou 5 mil, ou 30 mil, era um fator que só tinha a ver com a própria empresa, seu relatório de sustentabilidade, sua reputação, sua marca, suas diretrizes. A partir daqui a 2 ou 3 anos, todas as indústrias no Brasil, todos os negócios do Brasil que emitem acima de uma determinada quantidade vão ser contingenciados. Ou seja, se eu tenho uma indústria que emite 50 mil toneladas, eu vou receber do governo uma permissão de poluição num determinado ano, por exemplo, de 45 mil toneladas. Então, eu emito 50, eu vou receber uma permissão de 45. Então, o que eu tenho que fazer ao longo do ano? Baixar de 50 para 45. Se eu conseguir baixar de 50 para 40, os 5 dos 45 eu posso vender para quem não conseguiu baixar. Se eu dos 50 não conseguir baixar para 45, eu vou ter que comprar esses 5 de alguém que está sobrando. Ou comprar crédito de carbono dentro do Brasil. Então, o que era um aspecto só de reputação, as emissões, as decisões só de imagem, de marca, de sustentabilidade, a partir daqui a 2 ou 3 anos, vai custar dinheiro. Ou seja, se você recebeu a permissão de poluir 45 mil, está poluindo 50 mil, você vai ter que se virar para comprar 5 mil de permissões de poluir, de quem está sobrando. Então, esse é algo que... Agora, tem a boa e a má notícia para o Estado aqui, que tem uma tendência mais do agronegócio, né? A agricultura, as atividades primárias de agricultura ficaram fora, não são contingenciadas. As atividades de agricultura que geram créditos de carbono vão poder comercializar esses créditos de carbono com as indústrias? Não se sabe. Alguns dizem que talvez sim, e outros falam, agricultura, desculpe, no pay, no play. Ou seja, se você não está contingenciada, não queira vender teus créditos de graça. Ou seja, você não tem restrição nenhuma, vão vender teus créditos de qualquer jeito. Tem que pagar a entrada do parquinho, né? Tem que pagar a entrada no parquinho. Então, o agronegócio está. A agricultura primária não, foi retirada da lei. Senão a lei não passava também. Tá? Então, tá na dúvida. O processo está sendo regulamentado. Então, talvez daqui a 2 ou 3 anos, a agricultura brasileira pode ser uma grande provedora de reduções de emissão para os setores industriais, ou não, depende do regulador, do legislador, nesse aspecto. Bom, Fernando, nós estamos indo para 55 minutos já de podcast, passa muito rápido, né? Isso aí. A conversa é grande. A gente quer agradecer aqui, ó, ao Sistema Confea, a CREA Multa, que estão patrocinando isso, né? A BMEC MS, que é a grande realizadora, né? Através do nosso presidente Guilherme Rangel, que não está presente nesse podcast, mas em outro ele vai estar. E já convido você, né, Fernando, para outros podcasts com a gente, né? Vai ser um prazer ter aqui, a gente divulgar isso tudo aí, né? Eu quero dizer que a gente trabalha nisso daí, né? A gente nem vai falar aqui, porque eu mexo com isso faz 20 anos, desde os primeiros biodigestores que entraram aqui no Estado, o que era, o que não era. Nossa Senhora, a gente consegue ficar um dia inteiro falando aqui, né? Então, tem uma história grande desses projetos de crédito de carbono de 20 anos para cá. Já foi a primeira leva, né? Que teve muita felicidade, mas também muitos reveses, né? Então, eu vivi isso também, esse mercado. A gente viveu grandes coisas aí. E eu peço que você faça suas considerações finais, depois eu faço a minha,
né? Agradecer ao Toto, agradecer você por estar aqui em Campo Grande com a gente. Legal, né? Eu agradeço o convite da BMEC, é sempre um prazer estar aqui com o Marco e esclarecendo esses aspectos, e às vezes a gente queria contar só boas notícias, mas a gente tem que ser realista e dizer, olha, o que não é, né? Não é free money, não é dinheiro de crédito de carbono, não é dinheiro de graça. Ah, tem uma propriedade, tem o crédito de carbono. Não, é complicado, é um assunto bastante delicado, então merece bastante discussão, e esse podcast acho que contribuiu para esclarecer um pouquinho mais esse ponto. Obrigado. Esse e outros, né? Fernando, muito obrigado. Pessoal que está aí com a gente, 4 e 5 de novembro vai ter o nosso Carbono Neutro, tá? Um evento patrocinado pelo Confea, CREA, Mútua, e a BMEC vai realizar esse evento lá na Faculdade de Ciência da Construção. Inclusive a Toto não está convidada, vai estar lá com a gente, tá? E espero vocês em outros podcasts, tanto no Spotify como no YouTube. Obrigado e até a outra. Abraço a todos.